do evangelista João a respeito de Jesus, o apóstolo João, e do encontro que desdobrou uma conversa que no primeiro momento foi um contato cultural, um choque cultural, que culminou numa evangelização, na conversão de uma mulher que tinha uma vida toda desordenada, uma mulher de vida difícil, uma vida vergonhosa, uma mulher que tinha que sair da cidade para buscar água. E o Senhor agora não somente evangeliza, mas Ele corrige a motivação e o princípio de adoração daquela mulher. E a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 ao verso 26, a palavra do Senhor, ela diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos inclinamos diante da sua soberania, reconhecendo que dependemos de Ti, da iluminação do Teu Espírito, para entender a Tua palavra. Nós já ouvimos a Tua voz, nós já ouvimos a Tua palavra, mas nós precisamos, ó Deus, da iluminação para que ela fixe no nosso coração, para que ela transforme a nossa vida, para que nós possamos assimilá-la e assim, ó Deus, possamos vivê-la diariamente, com todo o nosso vigor, com todo o nosso compromisso, com todo o zelo, com todo o entendimento, para que em todas as coisas o Teu nome seja exaltado. Abençoa-nos, no nome santo de Jesus, a que nós oramos. Amém. Irmãos, a adoração é um assunto que divide. Adoração é um assunto que faz com que pessoas odeiem pessoas. É estranho, né? Adoração é um assunto que faz com que pessoas sejam perseguidas, difamadas, as suas reputações sejam destruídas. E é estranho esse negócio, porque a adoração deveria nos unir, a adoração deveria fazer com que o nome do Senhor fosse declarado como Senhor sobre nós, o nome do Senhor fosse exaltado por nós, e o nome do Senhor fosse vivido na nossa vida, de modo que no culto diário, no culto como vida, nós possamos viver a intimidade do Senhor, e quando nos reunimos no culto solene, essa realidade vivida durante a semana, no dia do Senhor, possa ser expressa através dos atos de culto, de todos os elementos de culto. Mas nós vivemos uma confusão muito grande sobre culto, esses tempos modernos. Talvez você fale assim, mas pastor, realmente eu tenho conhecimento de irmãos de outras igrejas, quer presbiterianas ou não, em que você vai num culto e você fala assim, mas que cada um adora do jeito que quer, e aí desde aquela igreja adora do jeito que quer, como às vezes você está no mesmo ambiente, e se você tiver ali 100, 200, 300, 400 pessoas, é como se individualmente, não de forma congregacional, não como corpo, mas individualmente, cada um adotasse um estilo de culto, um princípio de adoração, e você então, ao questionar a unidade e ao perguntar a respeito do porquê que essa pessoa faz isso, aquela faz aquilo, você tem uma resposta bate pronto, né? Ninguém pode questionar a sinceridade do meu coração. Já ouviu esse tipo de argumento, né? Eu estou adorando, ninguém pode questionar a sinceridade do meu coração. Bom, desde argumentos pragmáticos dessa natureza,
até homens que são de reputação internacional, como Timothy Keller. Você tem agora um livro dele, que antes nós falávamos e aí as pessoas falam, não, isso aí é picuinha, né? Isso aí é porque vocês são radicais. Agora o livro dele foi publicado em português, né? Pela editora Thomas Nelson Brasil, um livro sobre louvor. E neste livro, ele com todas as palavras, ele deixa bem claro que o critério da excelência tem que ser aplicado no culto. Então o critério tem que ser feito com excelência, a música tem que ser com excelência, e se para isso for necessário contratar músicos não crentes, que a igreja contrate, e que na igreja dele, inclusive ele diz, há de fato músicos que são competentes profissionais, embora não sejam crentes, tocando música para a igreja cantar nos momentos de adoração. E aí nós paramos e perguntamos assim, mas espera aí, a Bíblia não tem nada a dizer sobre isso? Então se nosso pastor, nós precisarmos de um orador, né? Nós precisarmos de um pregador que fale com eloquência, que tenha uma boa oratória, que tenha domínio técnica de discurso, a gente dispensa o pastor e contrata um bom orador, independentemente se ele é crente ou não, para ele ler um sermão. Se você pode substituir o músico, se você pode substituir qualquer outro elemento do culto por meramente usando o critério da excelência, ou seja, a melhor instrumentalização com qualidade, então por que não também, inclusive o próprio pregador, que é alguém que apenas entrega para muitos, entrega uma peça de retórica? E aí a gente começa a ver esses desdobramentos que beiram não só a profanação, que são profanação, mas beiram a bizarrice. Nós encontramos aqui o texto de João, capítulo 4, do verso 19 ao 26, texto que nós lemos, uma mulher que ela conversa com Jesus do poço de Jacó. E é curioso porque esse poço ele ficava a cerca de 1,5 km fora da cidade. Dentro da cidade de Gerezim havia ali um poço, em que as pessoas elas poderiam, no decorrer do dia, a qualquer momento, ir lá e tirar água, sacar água para suas necessidades, quer para culinária, quer para higienização, ou para qualquer outro fim. Mas essa mulher, ela não era considerada digna daquele povoado de ter acesso ao poço da comunidade. Aquela mulher, ela não podia, junto com as mulheres honradas da cidade, ir lá com uma corda, com uma bolsa de couro, sacar a água e encher a sua vasilha e voltar para casa. Porque ela era uma mulher de reputação questionável, uma mulher que já era conhecida por ter vários homens, e possivelmente alguns desses homens, como o próprio Senhor Jesus diz, e o que você está com ele ainda não é seu. Alguns entendem que esse ainda não era o marido final, né? Mas é possível que inclusive esse homem fosse casado e ela fosse amante deles. Uma mulher de vida totalmente desordenada. E Jesus então começa a falar da necessidade dela de reconhecê-lo como Salvador, da autoridade dele, até que no verso 19, como nós lemos inicialmente, essa mulher olha para Jesus e fala assim, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que o Senhor fala da parte de Deus, eu sei que o Senhor fala com autoridade. E é interessante como que algumas pessoas às vezes mudam de assunto, embora o assunto é relevante, é importante, mas para tirar o foco de si mesma, né? Como a gente gosta de teologia, escreve, fala, dá palestra aqui e ali, de vez em quando a gente encontra algumas pessoas, irmãos, ou depois, né, alguém manda um WhatsApp ou um Twitter, ou uma mensagem, alguma coisa assim, e começa a questionar algumas coisas. Pastor, o que o senhor acha sobre um culto dessa forma? O que o senhor acha de o pastor que pensa assim? E às vezes você vai procurar saber quem é a pessoa, e é uma pessoa que realmente precisa ter a vida ajustada, corrigida. Ela está precisando ou está passando por um momento de desvio, mas ela não quer, ela quer tirar o foco dela, ela quer dizer que o problema que ela enfrenta para ir nesta igreja, para submeter a tal pastor, o problema é nele,
O problema não é ela, o problema não está nela, o problema é do outro. E aí você começa a entender assim, por que essa mulher, ela não conseguia adorar? Ela não conseguia beber água do poço da cidade. Como é que ela ia poder chegar num lugar público em que ela diz, olha, os nossos pais dizem, vocês dizem que o lugar de adorar é em Gerezim, mas os nossos pais dizem que é o lugar vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, mas os nossos pais dizem que o lugar de adorar é aqui, em Gerezim. Jesus poderia olhar para ela e falar assim, e você vai lá adorar com todo mundo? Por que você está vindo buscar água aqui fora, 1,5 km da fora da cidade? Se tem um poço d'água lá dentro da cidade. Mas Jesus não precisaria fazer essa pergunta, porque ele conhecia quem ela era. Estão percebendo? Ela muda de assunto para desfocar do problema dela, quando Jesus diz, e você tem um homem e esse ainda não é seu. Ela, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. E o Senhor, como profeta, pode me responder uma dúvida teológica agora, que é o ponto de divisão entre samaritanos e judeus. A gente adora aqui ou adora lá em Jerusalém? Qual dos lugares é o verdadeiro? Mas essa não era a questão, porque essa mulher não ia conseguir adorar nem em Jerusalém e nem conseguir adorar em Gerezim, por causa do estado moral que ela vivia. Ela precisava ser tratada. Mas o Senhor Jesus, ele continua a conversa com ela. Jesus responde. É interessante que o Senhor Jesus, ele não dá aquela resposta bruta, de olhar nela e falar assim, minha filha, deixa de ser hipócrita, seu problema não é o lugar, seu problema é a sua vida. Não, ele continua expondo o problema em que ela estava, mas que era um problema muito maior. E olha só o que o Senhor Jesus diz. Disse-lhe Jesus, verso 21, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Primeiro ponto, irmãos, nós precisamos entender nessa resposta de Jesus para a mulher samaritana, que é algo que se aplica hoje, é que naquele momento, essa resposta de Jesus estava vivendo um momento de transição da antiga aliança, do antigo pacto, para a nova aliança. Às vezes eu vou usar a palavra aliança, vou usar a palavra pacto, mas são sinônimas, tá? É mais o vício de linguagem. Então você tem a estrutura da antiga aliança, e aí sim, na antiga aliança você tinha a lei moral, que ela nunca caduca, ela é para sempre. Você tinha a lei civil, que havia cessado ou tido sua interrupção quando o povo judeu, o povo de Deus, foi levado cativo para a Babilônia. E você tem a lei cerimonial, que já começava a sua interrupção, a demonstrar a sua fraqueza, também com a destruição do templo de Salomão, porque lá no templo foi então, com a invasão babilônica, os utensílios do templo foram dispersos, foram destruídos, foram saqueados. E mesmo 70 anos depois, com o retorno do povo para a terra, nunca mais, mesmo reconstruído o templo, nunca mais os objetos, a arca, o candelabro, o mês da propiciação, o incensário, nunca mais esses objetos voltaram para o templo. Então os ritos, as cerimônias da lei cerimonial ficaram aqui prejudicados. Mas os ritos de purificação, os rituais de consagração, as ofertas suaves, elas continuaram. Mesmo o sumo sacerdócio ficou prejudicado porque a linhagem se perdeu no período da Babilônia. Mas observe bem, você tem agora a encarnação do mediador, a manifestação dele como mediador da antiga e nova aliança, como mediador da aliança, e ele responde para essa mulher: eis que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus poderia dizer assim: mulher, na verdade, o lugar de adorar é em Jerusalém, vocês estão errados. Mas observe bem,
se Jesus estivesse vivendo somente na antiga aliança e não houvesse uma transição para a nova aliança, se Jesus estivesse nos dias de Davi, de Moisés, ele poderia dizer assim: olha, Deus prescreveu que a adoração será aqui no Monte Sião, na cidade do nosso Deus. Orai pela paz de Jerusalém. As Escrituras nos ordenam, porque lá está o templo, lá está o sacerdócio, lá está todos os instrumentos de adoração prescritos por Deus na antiga aliança, na estrutura cerimonial da antiga aliança, é em Jerusalém. Mas qual é a resposta de Jesus? Ele não diz isso. Ele vai responder: nem neste monte, Gerizim, nem em Jerusalém. Ainda vem essa hora. E observe bem agora o verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então a primeira observação é: Jesus estava aqui apontando para a transição da antiga para a nova aliança. Jesus acaba de declarar aqui, pela primeira vez no seu ministério, que haveria uma transição, de que haveria mudanças. E quando nós falamos de transição da antiga para a nova aliança, há três coisas que precisam ser observados. Isso aqui, entre os teólogos, os acadêmicos na área de teologia do pacto, é o que mais dá discussão, porque há a discussão do o que continua da antiga para a nova aliança, o que descontinua e cessa da antiga aliança e não vai para a nova, e o que inaugura na nova aliança porque não tinha na antiga aliança. Deu para memorizar aí? A descontinuidade, a continuidade e a inauguração de elementos. O que nós podemos dizer é que de fato a adoração ela continua. E aí vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, então há uma descontinuidade de lugar, há uma descontinuidade de cerimônia, mas há elementos do culto que eram prescritos na antiga aliança que continuam aqui. As orações, elas deveriam ser feitas por um sacerdote humano. Agora, todos nós somos sacerdotes. O sacerdócio universal de todos os crentes. Já ouviram falar disso, né? Todos nós podemos orar a Deus sem a necessidade de um mediador humano, porque nós temos um mediador perfeito que é Cristo. Todos nós podemos nos aproximar do trono da graça e clamar por misericórdia. Todos nós podemos ler a Bíblia e interpretar a Escritura pela Escritura. Nós temos a liberdade ao livre exame das Escrituras, como Paulo inclusive elogiou lá os judeus bereanos, que enquanto ele estava pregando, o que os bereanos faziam? Examinavam as Escrituras para ver se conferia o ensino de Paulo com a Bíblia. E detalhe, a Bíblia que eles tinham era somente o Antigo Testamento, o livro da Antiga Aliança. Então, essas coisas continuam. Agora, as cerimônias, elas cessaram porque não só a estrutura teocrática da lei civil, como também parte das cerimônias, da lei cerimonial, elas se perderam até mesmo por causa da desestrutura do templo, mas a lei cerimonial, ela cessa definitivamente com o sacrifício perfeito que foi oferecido pelo nosso Redentor Jesus. E é por isso que ele diz: quando vier o Messias. Ela entendeu isso aqui. E Jesus diz: eu sou esse Messias. Então, não se preocupe mais com lugar, não se preocupe mais com cerimônias, não se preocupe mais com rituais, não se preocupe mais com purificações, não se preocupe mais com sacrifícios de animais, não se preocupe mais com luas novas, não se preocupe mais com Shabás, como vocês fazem na antiga aliança, mas se preocupem sim em adorar a Deus na nova aliança. Segunda observação, agora sim lendo o verso do 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Segundo critério que nós devemos observar na adoração, primeiro ele é a transição da antiga para a nova aliança.
Então, algumas igrejas evangélicas estão vivendo agora na apostasia, e uma das práticas de apostasia, algumas evidências de apostasia, é um retorno às raízes judaicas, né? É até bonito, né? Olha, nós estamos como igreja cristã voltando às nossas raízes judaicas. Aí o pastor bota o quepazinho na cabeça, aquele manto de fariseu no ombro, né? Como é que chama? Aquele correião de couro com a caixinha, com um pedacinho da Torá. Esqueci o nome daquele troço, né? E aí o pessoal entra com aquela caixa imitando a Arca da Aliança comprada lá na 25 de março lá em São Paulo, né? E o pessoal dançando com aqueles véus e música de Israel, e aquela negócio toda. E aí assim, o que é isso? Não, nós estamos voltando às nossas raízes judaicas. E Jesus diz: gente, isso aqui ficou, acabou isso aqui. Não é mais em Jerusalém e nem dos moldes da antiga aliança mais. Ninguém tem que voltar para a raiz judaica mais. Ninguém tem que voltar para as sombras, para aquilo que tornou-se obsoleto, ultrapassado, porque agora nós estamos vivendo uma nova aliança. E a nova aliança nos dá uma liberdade em Cristo Jesus, diz o autor aos Hebreus, porque Cristo é superior, o sacrifício de Cristo é superior, o sacerdócio dele é superior, a obra dele é superior, a intercessão dele é superior, tudo que Cristo fez é superior, e nós não temos que voltar mais para aquelas sombras da antiga aliança. E aí cabe dizer: vocês adoram o que não conhecem. Adoração sem entendimento é rejeitada por Deus. Adoração com confusão doutrinária é rejeitada por Deus. Não, essa é a opinião do pastor Evo. Não, é aqui, é o Senhor Jesus, Ele está dizendo isso. Alguém poderia questionar que gerações e gerações de samaritanos, eles vão surgir lá por volta do ano 800 a.C., 800 anos de geração após geração, adorando errado. Não, pastor, mas e se eles adoraram com sinceridade? Deus rejeitou. Sinceridade é exigência de Deus para adoração. Isaías capítulo 1. O burro, o boi conhece o seu dono, mas vocês não me conhecem. Diz Deus lá, através de Isaías. Vocês chegam aqui com as mãos manchadas de sangue, vocês chegam com hipocrisia, eu tenho nojo de vocês, diz o Senhor. Então, falta de sinceridade, você pode fazer tudo certinho, né? Mas se for sem sinceridade, está rejeitado. Todavia, a sinceridade não é suficiente. Não é suficiente. Sinceridade não valida o nosso culto. Mas pastor, eu estou fazendo isso de todo o meu coração, com sinceridade. Ok, que bom, graças a Deus você é uma pessoa sincera, mas falta palavra. Vamos dar um exemplo aqui? Pastor Cadena, você gosta de que comida que você não gosta? É difícil perguntar, né? Qualquer coisa você come, não tem alguma coisa que você não gosta? Tomate, você não gosta de tomate, tá ok. Vamos dizer que as irmãs da SAF resolvem então, no dia do aniversário do pastor Cadena, levar para ele uma salada de tomate, doce de tomate, pasta de tomate, creme de tomate. E elas gastaram uma semana curtindo, preparando, separando o tempo, cozinhando aquele negócio, temperando, botando um corte preciso, ornamentando, colocando em formas bonitas. E aí chega na casa do pastor Cadena e fala assim: pastor Cadena, nós viemos aqui no seu aniversário dizer o quanto nós te amamos, admiramos, somos gratos pelo seu pastoreio. Aqui tem pote de tomate, conserva de tomate, doce de tomate, salada de tomate e tomate em conserva. Nós queremos dizer que nós te amamos. Pastor Cadena tem coragem de chamar essas irmãs de hipócrita? Não.
Ele tem coragem de dizer para elas, falar assim: isso aí não presta, esse negócio, é mal feito. Não, pode ter sido excelentemente feito, com precisão culinária, ISO 9002, né? Deixar inveja em qualquer programa deste culinária de TV. E a sinceridade, o amor por ele como pastor delas, inquestionável. Mas só faltou um negócio: pastor, do que o senhor gosta? Como o senhor quer? O que o senhor gostaria de comer no seu aniversário? Tem muita gente que quer adorar a Deus com o seu melhor, com o seu jeito, com a sua sinceridade, com a sua experiência, com a sua cultura, mas esquece de perguntar o mais importante: Senhor, como que o Senhor quer ser adorado? Entenderam? É isso que faz a diferença. Como o Senhor quer ser adorado? E aí, irmãos, segundo ponto que eu mencionei, verso 22, vós adorais o que não conheceis. Quem que vocês estão invocando? Quem que vocês estão adorando? Pastor, eu gostaria de fazer um momento de embaixadinha no culto. De que, irmão? Embaixadinha. Sabe o que é embaixadinha, né? Aquela batendo a bola no pé assim, pá. Eu sei fazer 250 embaixadinha sem deixar a bola cair. Mas, meu irmão, para que isso? Não, porque assim, eu quero fazer para Jesus. Mas por que você quer fazer isso para Jesus? Não, na hora do culto tem lá momento da atendimento à convocação, tem o momento de oração, canto de um salmo, leitura do Antigo Testamento, oração, leitura do Novo Testamento, oração longa do pastor, ou oração pastoral, mais um canto, salmo, e agora a embaixadinha do irmão José. Mas por quê? Não, pastor, porque eu quero fazer algo para Jesus. Porque o argumento de é para Jesus, ninguém pode questionar. Eu estou fazendo para Jesus. Mutatis mutandis, o que muito ocorre é: pastor, eu não ensaiei, não sei cantar, mas é para Jesus. Eu vi isso na minha época de seminarista, hibrinho, né? Era estudante híbrido, 1994. Uma irmã foi na congregação e falou: seminarista, hibrinho, né? Eu gostaria de cantar uma música para Jesus no culto, participação especial, como se isso existisse. Aí, tá, irmã, pode colocar. Aí colocou a irmã. Na hora do culto, a irmã lá começou: Jonas, como é que é a da baleia? E a baleia vomitou, a música infantil, né? A baleia engoliu Jonas e ela foi à praia e vomitou. E ela fazia isso, vomitou. A senhora cantando a música infantil. Aí o pessoal ficou assim: o que está acontecendo? Mas isso fala assim: minha irmã, não faz isso, porque isso é ridículo. Ofende, né? Você vai falar às vezes a palavra assim, mas é mais ou menos assim. Você tem que achar uma outra palavra para falar, mas tem que falar algo por aí. Mas aí a pessoa fala assim: eu estou fazendo para Jesus. Tá ok, você pode estar fazendo para Jesus, mas está errado. Porque a questão é: Cristo, ele deve ser adorado congregacionalmente. Cristo deve ser adorado com simplicidade. Cristo deve ser adorado de acordo com as Escrituras. É esse o ponto. Vós adorais o que não conheceis. Vocês não conhecem onde, quem, como e nem por que estão adorando. E querer que a sinceridade apenas valide o ato, não dá certo. Não dá certo para nós. Você já ganhou um presente de aniversário, um presente de qualquer situação, que você olhou para o presente e falou assim: eu vou guardar até o papel de embrulho, que no próximo aniversário de alguém eu vou dar esse negócio. Já fez isso? Fala a verdade.
Lá em casa a gente já fez isso, não vou falar quando, nem onde, nem como, porque esse negócio está gravando, depois a pessoa vai falar assim, pastor, aquele presente que eu te dei, cadê? Eu vou falar, ixi, me denunciei. Mas observe bem, irmãos, tem coisas que a gente não quer nem para nós. Não me dê camisa rosa, todo mundo que me conhece sabe disso, não gosto, acho feio, desculpa quem está usando aí, tá? Não me dê camisa rosa. Bom que o irmão fala assim, pastor, então tá bom, a partir de hoje eu não uso mais, vou até dar para alguém, não sei para quem, mas vai dar para alguém. Não me dê, eu acho que não combina comigo, não me deixa desconfortável. Ah, pastor, o cara tem que ser muito macho para usar camisa rosa. Eu sei, mas não preciso ficar me testando não. E aí o camarada, não dá. Uma vez, esposa de um presbítero, ela sabia que eu não usava nada rosa. O que ela fez? Me deu uma gravata rosa, a Mirce. Ciderley. Essa eu vou falar porque eu falei para ela. Ela me deu, eu falei, não me dá não, vou te dar, não me dê não, não me dê não. Ela lá chegou com a pacotinho, está aqui, pastor. Não, que eu abri a tal da gravata rosa. Eu falei, Mirce, eu não quero esse presente. Falei para ela na hora. Não, pastor, não quero esse presente. Eu falei para você que eu não queria, eu não vou usar. O que eu fiz com aquela gravata? Devolvi para ela, dei para alguém. Eu não joguei fora não. Eu dei para outro corajoso usar, mas eu me desfiz, eu falei, não quero. Então assim, em vez de você agradar, dando algo para uma pessoa que ela não gosta, não concorda, não consente, não é do agrado dela, em vez de você fazer com que ela sinta prazer, alegria, e o seu vínculo com ela fortaleça, o que você vai fazer? Você vai criar ofensa. Você vai se sentir ofendido como alguém que está presenteando, e quem está recebendo o presente também vai se sentir ofendido. Imagine bem, você vai adorar a Deus. Não, eu vou cantar aqui um reggae tipo Bob Marley. Tchan, 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 tchan. Aí os irmãos da equipe de música já não basta, botam Rastafari também. Tchan, tchan, tchan. Aí não está satisfeito, bota o chapéuzinho de maconheiro. Tchan, tchan, tchan. Aí você fala assim, que isso? Que isso? Você fala assim, rapaz, ofende até para quem está assistindo, para quem está vendo. Meu Deus, nós estamos nos associando com o mundo pagão, com as coisas que associam com a perversidade da sociedade. Vocês adoram o que não conheceis. Mas olha só a observação de Jesus agora, verso 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Isso aqui é uma frase que é mal utilizada, não compreendida e distorcida por muitos meios evangélicos, especialmente as chamadas equipes de louvor, né? Eu tenho dificuldade grande com esse negócio de equipe de louvor, ministro de louvor. Primeiro que não existe isso na Bíblia. A Bíblia tem 2 ofícios ordinários, presbítero e diácono, ponto. Em algumas igrejas, o ministro de louvor é um ofício. O cara manda no culto, o cara controla o culto, e às vezes ainda joga a igreja contra o púlpito, porque o pastor, domingo passado, pregou um negócio, o cara no domingo seguinte canta um negócio que contraria o que foi pregado. Eu já vi essa batalha púlpito-instrumento, púlpito-instrumento, eu falei assim, mas cadê a unidade? Mas olha só, aí o camarada faz o maior piseiro, a palavra é essa mesmo, bagunça, e aí para poder validar e ninguém ter coragem de questionar ou criticar, ele diz assim, nós vamos fazer agora em espírito e em verdade. Espírito e verdade. A pergunta é, o que é adorar em espírito e em verdade? Já se perguntou o que é isso? Bom, você tem 2 expressões, adorar em espírito. Adorar em espírito significa adorar a partir de tudo aquilo que Deus faz, o Espírito faz em nós. Aí você lembra lá no capítulo 3, quando um homem procura Jesus de noite e diz, mestre, sabemos que o que o Senhor fala é da parte de Deus, porque se o Deus não tivesse com ele não poderia, o Senhor não poderia fazer o que faz. E aí a pergunta desse homem, o que eu posso fazer para nascer de novo? O que eu posso fazer para entrar no reino dos céus?
Ou melhor, nascer de novo não, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? Aí a resposta de Jesus, no verso 3 a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Em espírito. Primeira coisa, que se nós quisermos adorar a Deus em espírito, nós precisamos ser convertidos. Convertidos. Eu fico preocupado quando eu vejo, e lá a igreja que eu pastoreio, a gente está tentando corrigir algumas coisas, eu cheguei agora, tem um coral, tem equipe de música, que eu já fiz questão de falar, pessoal, não chame de equipe de louvor, é equipe de música. Louvor é todos os atos do culto, né? Equipe de música. E aí eu tive que dar uma orientação para o coral da igreja. Tinha gente que não era membro participar do coral. Tinha gente que não era crente, participar do coral. Tinha gente que não vinha nos cultos, participava do coral. Aí no dia que o coral apresentava, aquelas pessoas que não eram membros da igreja, não eram assíduos da igreja, não congregam regularmente da igreja, estava lá cantando com o coral. Aí eu questionei os irmãos, falei assim, fulano é crente? Pastor, eu não sei. Ele é membro da igreja? Não. Eu não vejo ele aqui na igreja. Não, é porque ele não é da igreja. Mas ele canta no coral? Como é que é isso? Uma pessoa que não é membro da igreja, nem sequer frequenta os nossos cultos, mas no dia que tem o coral, ele vem e canta. E vocês não sabem nem como é que a pessoa vive da porta para fora? Então, o primeiro critério precisa ser o verdadeiro adorador, segundo Jesus. Para adorar em espírito, ele precisa ser convertido. Aí eu lembro da citação que eu fiz de Timothy Keller, quando ele diz que o critério tem que ser a excelência. Ué, e a conversão, Dr. Keller? E a conversão, Pastor Keller? Quer dizer, um músico que não é crente, eu sei que não é crente. E eu sei que ele não é crente. Ele pode ser contratado, pago, para participar, hora música tocada, num culto, porque afinal de contas ele é um excelente, competente músico, mas eu sei que ele não é crente. Adoração não é em espírito? E aí o em espírito começa como? É necessário que haja novo nascimento. 3 verso 6 diz, o que é nascido na carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te dizer, disse o Senhor Jesus, importa-vos nascer de novo. Adorar em espírito significa, em outras palavras, adorar a Deus a partir daquilo que o Espírito Santo realiza em nós. E a primeira coisa que o Espírito Santo realiza em nós é a conversão. Depois ele continua realizando a santificação. Depois ele continua dinamizando os nossos dons. E aí, aqueles que são músicos, aqueles que têm boa voz, aqueles que sabem pregar, aqueles que têm o dom do ensino, aqueles que são cuidadosos, aqueles que têm o dom de servir, cada um no momento do culto solene, ele estará prestando e dinamizando e capacitando os demais membros a adorar a Deus com seus dons, porque adorar em espírito é adorar a partir do que o Espírito realiza em nós. Mas aí tem a segunda parte, né? Em verdade. Então, em espírito é adorar a partir do que o Espírito realiza em nós, mas adorar em verdade, e aí nós devemos sempre lembrar, a verdade, segundo a Escritura, é a própria Escritura, ou Cristo como revelador da palavra de Deus, o revelador de Deus. Como Cristo estava ali, ora, falando com aquela mulher, então ele deixa bem claro, é necessário adorar em verdade. Adorar em verdade, então, significa adorar a Deus de acordo com a Escritura, debaixo do senhorio de Cristo. Já que a gente quer unir as duas ideias de verdade, porque a Bíblia, quando fala verdade, ou ela se refere à Escritura, ou se refere ao Senhor Jesus. Então, para a gente dar uma definição mais completa de verdade, adorar em verdade é adorar de acordo com a Escritura, tendo o senhorio, a centralidade, o senhorio de Cristo. E aí os nossos cultos
não são homenagens a fulano, a Beltrano, a ciclano, a data tal. Nosso culto é a Cristo. Nós adoramos a Cristo. Nós invocamos a Cristo. Nós adoramos por meio de Cristo. A nossa adoração, irmãos, não é porque nós somos a melhor coisa ou conseguimos fazer da melhor forma. Não é por causa da excelência musical. Não é por causa da excelência do pregador. Não é por causa da magnitude do lugar. Deus chamou as coisas loucas e simples desse mundo. O que torna o culto virtuoso, aroma suave, aceitável, prazeroso diante de Deus, é o fato do nosso Senhor Jesus receber o nosso culto, cultuar conosco e apresentá-lo diante do Pai, revestindo o nosso culto com as suas virtudes. Permita-me ser um pouco mais claro. Quando nós cantamos na submissão de Cristo e na mediação de Cristo, de acordo com a palavra dele, Cristo canta conosco. Quando nós oramos, submissos à autoridade dele, ao senhorio dele, de acordo com a sua vontade, a sua palavra, ele ora conosco. Quando o pregador expõe a palavra, fiel, zeloso, fazendo com que Cristo seja apresentado na sua palavra, é o próprio Cristo que fala através da boca deste. Então, adorar, em verdade, é adorar de acordo com a palavra, debaixo do senhorio de Cristo. É verdade que aqui ainda estava nessa transição da antiga e nova aliança, e mesmo quando Jesus fala para essa mulher, vocês adoram o que não conhecem, e é necessário que Deus ele chame, ele prepare para si os verdadeiros adoradores, os seus adoradores. Ele estava se referindo ao princípio regulador do culto na antiga aliança, onde havia a estrutura de cerimônias. E é interessante, algumas pessoas perguntam às vezes, por que as cerimônias e o culto da antiga aliança, elas são tão pesadas, né? E eram pesadas mesmo, eram inclusive onerosas, né? O camarada tinha lá 5, 10 ovelhas, fiz uma besteira, tem que pegar a melhor ovelha, que ele poderia comer com a família dele, que ele poderia repartir com seus vizinhos. Ele pega a melhor ovelha dele, bota no pescoço, vai até no sacerdote, pegava, né? Pegava a melhor ovelha dele, botava no pescoço, ia até no sacerdote e falava assim, sacerdote, fiz essa besteira, está aqui minha ovelha, vamos fazer o sacrifício, vamos matar ela, vou confessar meu pecado, e o Senhor vai oferecer o sacrifício a meu favor, e o Senhor entra lá no tabernáculo, e ele vai fazer o serviço dele, né? Aí tinha que sacrificar, se lavar, entrar no tabernáculo e orar em favor do ofertante que ficava lá fora do tabernáculo, ou depois do templo, né? Quando o templo substitui o tabernáculo, ficava lá fora esperando a fumacinha subir do incensário, apontando ou indicando que a oração estava sendo feita em favor do ofertante, para que o pecado dele fosse perdoado. Era oneroso, era pesado, eram rituais, havia simbologia para tudo. Tinha coisa que você fala assim, para que Deus pediu isso desse jeito? Por exemplo, quando o camarada era pobre da remarraia, né? Que a gente faz, ele tinha que levar 2 pombinhas, 2 rolinhas. Ele capturava 2 rolinhas e levava para o sacerdote. O sacerdote ele entregava para o sacerdote as 2 rolinhas, 2 pombinhas rola, entregava para ele. O sacerdote pegava elas por trás, quebrava a asinha dela com a unha, fazendo esse movimento, e depois deslocava a cabeça dela com o dedão. Era desse jeito. Mas se o sacerdote só fizesse assim, não podia. Mas por que Deus fala assim, tem que fazer assim, quebra aqui e estuca assim? Não sei. Qual o simbolismo disso? Não sei. Sabe aquele negócio assim, Deus disse, não coma desse fruto. Por quê? Não coma desse fruto.
Mas ele estava aí o tempo todo. Agora eu estou dizendo, a partir de hoje, não coma desse fruto. Alguns mandamentos de Deus não são por causa da coisa em si, mas por causa da disposição do nosso coração. Você vai obedecer? Só que agora nós temos o entendimento do em verdade. O que cessa? Lembra lá, Antiga e Nova Aliança? O que cessa? As cerimônias, os rituais, os sacrifícios, os ritos de purificação, a instrumentalidade dos sacerdócios, dos levitas. O que continua? Os cânticos, as orações, o ensino da palavra, a centralidade da palavra, as ofertas, e aí ofertas e dízimos continuam, essas coisas continuam, resguardadas ainda algumas diferenças quanto à circunstância, mas atentem bem, irmãos, o verso 24 diz, quarto ponto, o culto tem que ser com toda a simplicidade de Deus. Interessante que de todos os atributos de Deus, é citado um atributo só aqui. Deus é Espírito. Esse é um atributo. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você for para o Catecismo Maior e para a Confissão de Fé, mas especificamente o Catecismo Maior, que ele é mais detalhado, quando ele fala sobre espírito, a ideia de espírito é simplicidade. Por quê? Porque Deus não tem partes e Deus não tem paixões. Ele é espírito puríssimo, simples. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. É que você tem um elemento a mais que Jesus coloca. Não é mais em trazer pombas, não é mais em trazer cordeiros, novilhos, não existe mais parafernálias, roupas, estolas, escalas, não existe mais datas, não existe mais todo o cerimonial pesado, sobrecarregado da antiga aliança. O culto agora ele é simples. Simples. Nós nos reunimos, nós lemos a Bíblia, nós cantamos, nós oramos, nós invocamos a Deus, nós temos a percepção da presença dEle, nós usufruímos da sua graça, nós somos aceitos no nosso culto pela suficiência e a beleza da obra de Cristo Jesus, na sua intercessão à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. O culto é simples, sem firula, sem dança, sem coloração, sem jogo de luz, nada. O culto ele é simples, porque Deus ele é Espírito. É isso que o texto nos aponta. E aí, novamente ele repete, em espírito e em verdade. Em espírito, a partir daquilo que o Espírito Santo realiza em nós. E em verdade, porque nós devemos adorar de acordo com a Escritura, debaixo do senhorio daquele que é a verdade. E aí sim, verso 25, a mulher, ela chega a uma conclusão, eu sei, é verdade, tudo que você está falando é verdade, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, eu sei que ele é chamado Cristo, e quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas, como nós devemos viver, como nós devemos adorar, como nós devemos nos relacionar com Deus. Aí Jesus olha para aquela mulher, com a vida toda bagunçada, rejeitada pela sua própria cidade, pelas suas famílias, pelos seus familiares, amigos, vizinhos, uma mulher que era motivo de baixar a cabeça quando passava pelas pessoas. Ele olha para ela e diz assim, eu sou o que fala com você. Eu posso mudar a sua vida, eu posso perdoar os seus pecados, eu posso dizer para você como você pode adorar verdadeiramente, eu posso fazer com que você mude de vida, e você não vai precisar mais andar 1,5 km para buscar água,
porque os seus pecados estão perdoados. Você agora é uma nova criatura. Talvez a maioria das pessoas que vivem daquele portão para fora, elas falam assim: fulano, eu adoro a Deus do meu jeito. Já ouviu isso, né? Eu oro a Deus, eu rezo a Deus do meu jeito. Eu vivo a minha religião do meu jeito. Não estou nem falando de culto evangélico mais, eu estou falando como as pessoas, de forma subjetiva, relativizada, vivem a sua religiosidade. Mas aí vem o Senhor Jesus e diz assim: arrepende, confessa o seu pecado, odeie aquilo que escraviza você, reconheça-me como Senhor da sua vida, me confesse como seu Salvador, viva os meus mandamentos, porque lá em João 14, verso 15, ele diz assim: se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. O culto, a Bíblia fala de culto em 3 sentidos: a vida como culto, aí a gente lembra lá de Romanos 12, 1 e 2, né? Ofereceis por sacrifício vivo o vosso corpo, que é o vosso culto racional. Quer dizer, toda a nossa vida, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, todos os nossos afazeres, relacionamentos, responsabilidades, atividades, tudo deve ser culto a Deus. E aí a gente vive a semana toda, o mês todo, o ano todo, cultuando a Deus. Só que a Bíblia fala de um segundo tipo de culto, que é o culto particular, privado, familiar. Quando fores orar, entra no teu quarto em secreto, e teu pai em secreto te atenderá. Adore o Senhor, busque. O salmista fala assim: é como a sua família, é como uma figueira, que é a roda da tua mesa, e os seus filhos como o rebento da ovelha, que dão frutos. Está falando ali de um culto doméstico, onde ele tem a família reunida para adorar a Deus, diz o salmista. Acho que Salmo 128. Só que a Bíblia fala também de santos e solenes ajuntamentos, fala do culto congregacional, do culto solene, que é quando nós atendemos a santa convocação, para que como corpo de Cristo, possamos adorar ao Senhor. Quando nos reunimos para adorar ao Senhor, e aí o nosso culto, ele precisa ser em espírito e em verdade. Em espírito, a partir daquilo que o Espírito faz em nós, e em verdade, de acordo com a palavra, submissos ao senhorio de Cristo. Deus nos abençoe a tratar esse assunto muito sério. A Assembleia de Westminster, reunida em 1643 a 1649, tratou o culto como sendo um dos assuntos mais importantes da Assembleia. Fez inclusive um diretório de culto que está traduzido para o português. Fizeram um diretório de culto ou de adoração familiar, que já está traduzido também para o português, mas embora ainda não publicado, mas a gente encontra ele online. Porque culto é um assunto sério. Adorar a Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança, produz vida ou produz morte. Quer ver exemplo disso? Os filhos de Eli morreram. Vamos começar por ordem histórica, né? Os 2 filhos de Arão morreram, ofereceram fogo estranho. Os 2 filhos de Eli morreram e trouxeram desgraça sobre Israel. Pastor, mas isso é coisa lá da antiga aliança. Lembra de um casal que foi oferecer oferta ao Senhor e mentiram ao Espírito do Senhor? O que aconteceu com eles? Morreu um. Aí o Pedro perguntou assim: foi isso mesmo que aconteceu? Ele, consentindo com a mentira Aí, caiu morto. 1 Coríntios 11, como hoje pela manhã, bem lembrado o pastor Cadena, né? Isso aqui é um meio de graça, falando da ceia do Senhor. É um meio de graça. Participe consciente do que você está fazendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 11:27. Por quê?
Porque quando nós participamos sem julgar a nós mesmos, nós somos julgados pelo Senhor. E Ele vai dizer lá: e é por esse motivo que muitos entre vós estão doentes e não poucos dormem. Culto é o assunto mais sério que a gente tem nesse mundo. É a atividade mais responsável pela qual nós prestaremos contas nesse mundo. Culto é algo que eleva o nome de Deus ou faz com que os ímpios riam e zombem do nome de Deus por nossa causa. Vamos orar e logo após a palavra está com o pastor Cadena. Deus amado, nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de, quando nos reunimos para adorar, nós nos ajuntamos aos teus santos anjos no céu. Nós somos recebidos pelo seu Filho e Ele canta conosco, Ele ora conosco, Ele proclama a sua palavra entre nós e nós somos aceitos e atendidos diante de Ti, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a ter santo temor e tremor quando entrarmos diante de Ti, quando invocarmos o Senhor como congregação, como igreja, como corpo. Ó Deus amado, que o Senhor nos ensine a sermos sinceros, a examinar os motivos verdadeiros do nosso coração, e que o Senhor, ó Deus, também nos dê o temor santo para que sejamos diligentes, zelosos, criteriosos, tenhamos entendimento e conhecimento da palavra para adorar o Senhor de acordo com aquilo que o Senhor nos prescreve. Livra-nos, ó Deus, das nossas superstições, das nossas imaginações, das nossas vãs criatividades, e que o Senhor nos encontre fiéis, cumprindo aquilo que o Senhor prescreve. Ensina-nos, ó Deus, a piedade, para que o Teu culto não seja profanado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.